Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Luciana Branco, eu sou terapeuta. Hoje vamos falar um pouco mais a respeito de como lidar com pessoas que são usadas como ferramentas de tortura para tentar desestabilizar você, tirar sua paz, tirar sua fé, sua esperança, as suas capacidades. Enfim, pessoas tóxicas, abusivas, narcisistas, manipuladoras. Na verdade, todos esses termos são nomenclaturas que são dadas para a palavra que já foi escrito na Bíblia, que são traços de pessoas perversas, pessoas que não querem o bem, pessoas que usam dardos inflamados do maligno para tentar atingir você. Por quê? Porque você tem um propósito de vida. Então, Deus, quando Ele te trouxe para a terra, Ele trouxe você para que você pudesse viver uma vida em abundância, uma vida em plenitude. Então, quando você se depara com pessoas abusivas, essas pessoas, elas de alguma forma se incomodam com a tua luz, com aquilo que você pode fazer em favor da tua geração, para que você traga a palavra de Deus se cumprindo, para que você venha a fluir, frutificar. Então, a tua persistência, ela vai fazer toda a diferença no teu processo. Então, tenha paciência consigo mesmo. Você está dando um passo de cada vez. Deus, Ele quebra ferrolhos de ferro, Ele despedaça grilhões. Então, se você está tendo conhecimento a respeito desse assunto, é porque Deus já está sinalizando para você o caminho. Então, tenha paciência consigo mesmo, que Deus venha ali te restabelecer muros que estão derrubados. Então, muitas vezes na Bíblia a gente vai perceber que as histórias que existem ali são histórias reais, são histórias que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia, para as nossas experiências de vida, são histórias de fé. E pessoas tóxicas, pessoas abusivas, elas não querem que você viva o teu propósito de vida, elas vão tentar minar a tua fé, elas vão tentar sabotar a tua esperança. Como? Levando para você palavras que afetem a tua saúde mental, o teu emocional. Então elas vão ali constantemente te oferecendo pequenas migalhas e ao mesmo tempo elas vão ali tentar introjetar em você palavras negativas ao seu respeito, fazendo com que você não acredite em você mesma, ou você mesmo, porque nós falamos pessoas abusivas, elas podem se tratar de homens, mulheres, aqui a gente fala de uma maneira geral. Essas pessoas estão espalhadas em todos os lugares e provavelmente, se você está aqui, é porque você já identificou em algum momento da sua vida que você teve que lidar ou está lidando com esse tipo de pessoas. Então, saiba que a sua persistência vai trazer a tua vitória. Algumas coisas, elas acontecem mais rápido na nossa vida e outras já requerem um pouco mais de tempo. Então, a Bíblia diz que quando Moisés, ele tinha um propósito para cumprir, que era levar o povo, tirar o povo do Egito e conduzi-los até a terra prometida, ele precisava de focar naquilo que Deus havia falado com ele, ele precisava de uma concentração. Então, se ele ali naquele momento desse ouvido a pessoas tóxicas, provavelmente ele não teria conseguido dar nenhum primeiro passo, porque Deus, ele endureceu o coração de Faraó justamente para que a glória dele fosse manifesta ali naquela situação. Então, se Moisés não tivesse exercido a fé dele naquele momento, ele teria desistido no primeiro não, verbalizado por Faraó. Então ele não desistiu porque ele sabia que Deus estava com ele. Então essa é a diferença sua para uma pessoa abusiva. Porque a pessoa abusiva, ela vive um vazio existencial e ela não procura preencher esse vazio com as coisas do alto. Elas procuram paliativos, que são pequenos anestésicos para tentar diminuir a sua dor e ainda afetar a saúde mental de outras pessoas, porque elas não permitem que Deus as cure pela raiz. Mas você é um filho de Deus. Eu creio que se você está aqui nessa página é porque Deus te direcionou. Então permita que Deus arranque pela raiz
Sabe quando antigamente as pessoas utilizavam um medicamento que ardia, né? Quando aplicava na ferida, aquele medicamento ardia, doía, mas eles de fato cicatrizavam. Era um processo dolorido, mas era um processo necessário que cicatrizava aquelas feridas. Então, da mesma forma, Deus ele quer fazer com você. Ele quer entrar no profundo, no oculto e no escondido, que só Ele tem acesso. Só Ele tem a chave para resgatar você do engano, para tirar você de uma cegueira espiritual, para que você consiga se fortalecer e romper. E dando um passo de cada vez, você alcançar o teu propósito de vida. Então, já a pessoa abusiva, quando ela te oferece alguma coisa, é como se fosse um band-aid. Um band-aid que vai ele colocar por cima dessa ferida, de certa forma ocultar, né, amenizar aquela dor, e que você não curou aquela ferida, porque você sente um alívio quando o band-aid está lá, né, fazendo-se uma conjectura. São as pequenas migalhas que eles oferecem para que você acredite que sem eles você não consegue caminhar, porque só eles são capazes de colocar ali um paliativo para tentar reduzir a sua dor. E Deus não. Deus ele conhece você por dentro e por fora, e ele sabe onde ele vai entrar, te restabelecer e curar as tuas feridas. Nós estamos aqui num processo de aprendizado. Então, quando você volta para a palavra, onde relata a respeito da caminhada de Moisés, teve momentos que Moisés ele precisava caminhar com pessoas que tinham fé. E duas dessas pessoas que podemos citar aqui são Josué e Caleb, que eram pessoas que precisavam ir até a terra prometida, espiar essa terra prometida e trazer boas novas, para que com essas notícias de boas novas, de esperança, todos pudessem olhar em direção à terra prometida e Moisés também se fortalecer através daquela situação e ele continuar seguindo o propósito dele, continuando trajetos, conduzindo o povo. Então, quando você se depara com pessoas que têm uma visão muito negativa de si mesmo, do seu futuro, do seu passado, essas pessoas vêm como ervas daninhas para tentar te trazer um cenário de morte, um cenário de dor, de sofrimento. Então não dê ouvidos a essas pessoas, elas vão existir. Deus ele vem com a medicação certa para curar as tuas feridas, ainda que venha a arder, ainda que venha a doer, mas é necessário para o teu amadurecimento, para o teu crescimento. Então confie no Senhor, confie que Ele está no controle de todas as coisas e que você pode sim sair dessa situação. Então o Senhor perguntou a Moisés: "O que você tem nas mãos?" E ele respondeu: "Um bordão." Essa palavra está em Êxodo capítulo 2, versículo 2. O que você precisa? Nas tuas mãos. Você precisa apenas da tua fé, que é o cajado que Deus coloca na tua vida. Você não precisa de muitas coisas. O narcisista, uma pessoa abusiva, ela quer implantar na sua mente que sem ela você não consegue continuar, sem ela você não consegue, ela ou ele, você não consegue romper ciclos. Eles tentam te condicionar a um ciclo de prisão mental que você acaba cedendo, porque você vai acreditando naquelas migalhas que são oferecidas e você não está percebendo o tanto que Deus tem muito mais para que você possa viver. Então você não precisa de muita coisa. A fé, ela é o combustível que você precisa para atravessar para uma nova fase. E o narcisista, narcisistas são pessoas tão manipuladoras, tão mesquinhas, que elas não têm prazer em ver pessoas romperem, elas querem aquelas pessoas para si, e você não foi feito para passar o dia inteiro, a sua vida inteira, pensando em alguém, em como agradar essa pessoa, em como fazer para não desagradar aquela pessoa. Ou seja, são pensamentos que trazem uma tortura emocional para você. Um relacionamento saudável, essa pessoa ela vai
sempre destacar as tuas qualidades. E os teus defeitos, eles vão existir? Claro que sim, nós estamos aqui em um processo de aperfeiçoamento, num processo de amadurecimento, mas uma pessoa tóxica, ela vai enfatizar os seus defeitos e vai tentar de vez em quando ali falar alguma qualidade para que não fique tão feio e tão explícito assim que essa pessoa está ali te manipulando e te mantendo em um cárcere privado emocional e às vezes até físico. Mas Jesus, ele era tão lindo e tão perfeito que tem uma outra palavra que diz assim, ela está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho. Ou seja, a palavra de Deus, ela traduz tudo que em tempos antigos foi falado e no tempo atual é falado e ainda fala sobre o futuro. Elas não percebem que, no caso os narcisistas, os manipuladores, pessoas abusivas, elas não percebem que elas estão trabalhando para o inimigo da alma delas. Elas pensam que estão ali tentando minar você, tentando prejudicar você, mas elas estão prejudicando a elas mesmas. Por quê? Porque você pode até estar num processo de sofrimento, de cura, de transformação, reprogramando a sua mente segundo as verdades do Senhor Jesus sobre a sua vida, mas essas pessoas, elas ficam num estado mental de escravidão, porque você pode estar sofrendo, você que é empata, você que tem amor pelas coisas de Deus, você que tem uma centelha de vida dentro de você, você tem a possibilidade de se resgatar. Você pode estar em sofrimento temporariamente, mas você tem a certeza que a presença de Deus é com você. Então você tem paz para passar pelos seus processos, porque você está sendo guardado, zelado pelo Pai. E essas pessoas, elas já não têm garantia nenhuma de que elas estão sendo respaldadas, porque o inimigo, quando ele oferece alguma coisa, ele te puxa, ele te pede outras que você nunca vai conseguir pagar. Enquanto Jesus é tão maravilhoso, ele é tão incrível que ele não faz a mesma coisa que os escravos do inimigo fazem. Jesus, ele era o contrário de tudo isso. Ele simplesmente incentivava as pessoas a fazer coisas maiores do que ele mesmo fez. E o narcisista, ele já tem uma prisão mental, algo tão macabro, tão maligno. Eles colocam cabrestos neles mesmos e querem colocar esses cabrestos em pessoas que eles têm muitas resistências em ver pessoas rompendo. Eles querem que aquelas pessoas fiquem ali capacho, né, nas mãos deles, para que eles se sintam melhores, para que eles se sintam amados, para que eles se sintam de alguma forma acariciados em suas vaidades, em sua soberba. E Jesus já era totalmente ao contrário. Enquanto Satanás, ele tenta introduzir em você pensamentos de soberba, de orgulho, de altivez, Jesus, ele ensina você a fazer coisas maiores, mas não no sentido de competição, não no sentido de você se ver melhor do que os outros, mas que você flua. Ele te incentiva a fluir, ele te incentiva a produzir, ele não é apegado, porque se você não está preparado para ensinar pessoas a ser melhores, a fluir, a evoluir, a dar continuidade ao bem, ao evangelho, a palavras frutíferas, então você precisa decidir de que lado você está, porque o evangelho de Deus, ele é assim. Nós somos treinados para fazer o bem e para plantar frutos de paz, frutos de vida. A palavra de Deus, ela é viva. Então, ninguém explica os mistérios do Senhor. Você nunca vai conseguir decifrar cada código dos mistérios do Senhor. Você tem que viver, você tem que se entregar.
e confiar que Deus está no controle, que Ele vai ali cicatrizando as tuas feridas, Ele vai podando, né, você, mas é para um bem maior, para que você possa amadurecer, para que você possa sair das suas batalhas de cabeça erguida, para que você possa se ver em um processo de amadurecimento espiritual, emocional, que você ajude a você mesmo e também ajude outras pessoas. Já o inimigo não, ele quer tudo para ele, né? Ele quer que você aprenda as coisas para servi-lo, que você aprenda as coisas para alimentar as vaidades dele. Então, assim, é como se ele quisesse ver você numa prisão mental e emocional o tempo inteiro. E com isso eu deixo essa reflexão para você. Sei que não é fácil você se perceber numa situação dessa, você começar a estudar sobre o assunto, identificar o modus operandi dessas pessoas e ainda lidar com tudo isso, porque provavelmente você já vem ali de um passado, de várias batalhas que você já vem enfrentando, e no momento que você acha que pode confiar em alguém, essa pessoa, por algum motivo, ela se apresenta tóxica, é uma pessoa que se apresenta abusiva, uma pessoa que vem ali com uma ferramenta de tortura para tentar te enfraquecer, porque você não espera. Mas, olha, lembre-se que Jesus, ele caminhava e nem todos se agradavam de Jesus, nem todos deram ouvido para ele. Jesus, ele caminhou com Judas, que o traiu. Então, repense, não se vitimize ao ponto de que você se ache abandonado por Deus, que você pense que a sua história acabou. Não, sua história só está começando. Você tem uma vida eterna pela frente, você está aqui de passagem. Então que essa passagem gere frutos de vida em você, que você olhe para você mesmo com amor. Lembre-se que Jesus, ele ordenou vida sobre você, a palavra dele é viva e você tem o direito de se restabelecer. Você só precisa do cajado, você só precisa da sua fé. Faça a sua parte que Deus faz o restante. Se você está tendo a revelação de como tudo isso funciona, então já se sinta acariciado, consolado por Deus e saia de uma zona de vitimização em que você fique se lamentando, como se fosse um disco que fica voltando e rebobinando no mesmo lugar. Não! Encare seus problemas, encare as batalhas que você precisa passar como parte do seu processo. Basta você olhar para as histórias da Bíblia ali, todos passaram por lutas, superações, muitos tinham promessas, a maioria teve que esperar bastante tempo para ver essas promessas se cumprindo. Então, assim, agarre com toda a sua fé e convicção que o Deus que pode todas as coisas e que a graça dele basta em você, que ele vai te conduzir. Treine a sua mente, reprograme a sua mente com pensamentos positivos, palavras destrutivas, neutralize essas palavras usando a sua fé e atraia a presença de Deus para a sua vida. Talvez você tenha passado por inúmeros cativeiros que você já venceu, mas não se dê por vencida, vença esse cativeiro também. Deus é um Deus de plenitude. Deus é um Deus que, por mais que você esteja dentro do barco, Ele está cuidando de você. Tem coisas que é necessário você passar para você amadurecer. Quantas coisas você já superou na sua vida e que você olha para trás e aquilo não te dói mais? Então, por que de uma forma mais simples, como que um comedor de arroz e feijão, como você, tem o poder de acabar com a sua vida, com a sua história? Não se entregue, não importa qual situação você esteja passando, não importa se você não tem condições financeiras agora de sair dessa situação, ou se você já saiu e você ainda se sente de alguma maneira que as suas emoções ainda estão ali desreguladas. Continue buscando conhecimento. Se você puder fazer terapia, faça. Se você não puder, olha, Deus, Ele é um Deus que Ele pode entrar em qualquer cenário e mudar qualquer situação. Basta que você foque no seu objetivo. Basta que você acredite que você não foi feito para viver subjugado, que você não foi feito para viver
sendo desvalorizado, desrespeitado, e você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então creia nisso para a sua vida. Saiba que Deus, ele é um Deus que ele ativa em você uma coragem que só pode vir do alto. Então, não tente entender os mistérios de Deus, apenas obedeça os comandos para a sua vida, no sentido de você se sentir livre. O que você puder fazer espiritualmente falando, se você puder, coloque louvores na sua casa, busque a presença de Deus, converse com Jesus, aprenda a ter intimidade com Ele, porque Deus, Ele não está sentado no trono dele apenas dando ordem, Ele quer ter um relacionamento com você. E quando você começa a se relacionar com o teu Criador, você começa a colocar mais luz onde há pensamentos de confusão. E quando você vê, você está mais forte do que você imagina. Então creia que é possível sair dessa situação, creia que Deus tem o poder de te ajudar a sair desse sistema de cárcere mental, porque Ele pode todas as coisas. Basta que você coloque a sua fé em ação e que você entenda e aprenda que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Que Deus te abençoe, espero que você se sinta abençoado por essas palavras, que venha trazer para você esperança, que venha trazer para você força, resiliência e motivação. Que Deus te abençoe.